O Espiritismo é o Consolador prometido, é o cristianismo redivivo. Isso porque o Espiritismo revive o Evangelho, ou seja, traz de volta os ensinos morais de Jesus, explicando-os através da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de progresso, porque somos destinados por Deus para chegarmos à perfeição. E o Espiritismo resgata o ensino de Jesus, que Deus, acima de tudo, é nosso Pai. E, portanto, não temos nenhuma dúvida, quando lidamos com a educação, de que o Evangelho deve ser a sua base. E o Evangelho nada mais é do que a lei de amor e de caridade ensinada por Jesus. E a lei de amor e caridade é lei divina. Então, quando falamos que a base da educação deve ser o Evangelho, nós não estamos falando aqui de interpretação institucionalizada, dogmática, desta ou daquela doutrina religiosa. Nós estamos falando do Evangelho em espírito e em verdade. Do Evangelho que nos esclarece, do Evangelho que transforma a nossa visão sobre nós mesmos e sobre a vida que possuímos aqui na Terra e também depois da morte no mundo espiritual. E nós somos eternos necessitados do Evangelho, porque ainda não conseguimos nem aprender e nem vivenciar a fraternidade, a solidariedade, o perdão das ofensas. Estamos muito longe disso, mas tudo isso é o Evangelho. E, portanto, precisamos priorizá-lo no processo educacional. Então, a doutrina espírita é muito clara. Os ensinos morais de Jesus devem ser a base da educação, porque esses ensinos morais estão totalmente fundamentados no amor. E o amor rege a vida em todo o universo, porque o amor é de Deus. Deus é amor. Então, a base da educação sendo o amor, e o Evangelho representando o amor, é o Evangelho que nós precisamos trabalhar. Isso está muito longe das escolas, é verdade, mas não pode estar longe do processo de evangelização espírita da família, abrangendo da criança ao adulto. Precisamos priorizar no trabalho evangelizador espírita os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Mais importante do que saber tudo sobre perispírito é saber perdoar as ofensas. Mais importante do que ser um expert em reencarnação é conseguir amar o seu próximo. Porque se não fizermos isso, sem os ensinos morais de Jesus, sem o Evangelho, nós teremos conhecimentos, mas continuaremos em guerra, continuaremos com a corrupção, continuaremos com desrespeito aos direitos do próximo. Só vamos corrigir isso colocando em prática o Evangelho. Para colocá-lo em prática, precisamos estudá-lo, precisamos apreendê-lo, trazer de volta Jesus, o mestre dos mestres, o maior educador da humanidade, aquele que veio cumprir a missão divina de trazer à humanidade a lei de amor e caridade. Então, o Evangelho e educação estão intimamente ligados. Não é possível fazer essa dissociação, ou melhor dizendo,
não deveríamos fazer essa dissociação, mas historicamente fizemos. Tiramos o evangelho da educação e deixamos a educação órfã, perdida, que virou apenas instrução. A instrução faz parte da educação, mas não é a educação. E o evangelho não é exclusividade das religiões formalizadas, institucionalizadas. O evangelho é de todos, porque Jesus veio para todos nós. O evangelho é mensagem universal. O evangelho é mensagem para todos os tempos. Por isso, nós espíritas falamos o tempo todo de Jesus e do evangelho. Mas não basta falar, nós precisamos praticar, vivenciar. E o espiritismo é sim doutrina cristã. Não é religião cristã, é doutrina. É o conjunto de princípios filosóficos, científicos, de consequências morais que se liga ao cristianismo, que enfeixa a mensagem moral do nosso Mestre Jesus. Então, se você está no centro espírita e está trabalhando com as crianças, com os jovens, com os adultos, priorize falar do Evangelho, trabalhar a vivência do Evangelho, porque o Evangelho é indissociável da educação, e a educação é indissociável do Evangelho, e haveremos de compreender isso, não apenas dentro do centro espírita, mas também nos lares e nas escolas por este mundo de Deus. E temos que trabalhar por isso. Lembrando que nós estamos aqui para fazer embates de interpretações teológicas, mas simplesmente compreender que Jesus pediu que precisamos perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes. Que Jesus nos solicitou que quando baterem em nós, deveremos oferecer a outra face, ou seja, não devolver na mesma moeda. Temos que compreender que Jesus solicitou que precisamos amar a Deus, o Pai, acima de todas as coisas, que precisamos amar o próximo, seja ele quem for, como amamos ou devemos amar a nós mesmos. Isso é o Evangelho. Sem discussões teológicas, teóricas, que se perdem. E lembrando que estamos na caminhada evolutiva, mas só ascenderemos a nossa perfeição através do Evangelho. Porque Jesus foi claro quando ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não estava falando de si, da sua individualidade. Na verdade, ele estava falando do Evangelho, que ele representava como enviado direto de Deus. Então, se queremos nos espiritualizar, só existe um caminho, o Evangelho, colocando em prática os ensinos morais de Jesus. Por isso que precisamos trabalhar com urgência o Evangelho na educação.